Boa noite. Nossa, tá alta a peça. Boa noite, gente. Que alegria, que felicidade estarmos aqui reunidos, né? Para começarmos o nosso ano de trabalho, falando de um tema que vai nos convidar ao trabalho. E, na verdade, eu acho que vai puxar a nossa orelha para o trabalho. Mas antes, havia um homem que estava procurando recursos espirituais. E passa numa rua e vê uma loja, a loja de Deus. Como ele estava procurando recursos espirituais para a sua vida, ele falou, opa, nessa loja eu vou entrar. Quando ele entrou na loja, ele encontrou um espírito muito grande, iluminado, né? Era um espírito bonito, devia ser parecido assim com Davi e tal, bonitão, já super sério, responsável. E ele falou, ele olhou a loja, viu que tinham potes de fé, de saúde, nossa, muitos potes de felicidade, uns potes de sabedoria, alguns potinhos de paz, tantos dons, tantas coisas boas. Aí ele virou para o anjo e falou, olha, eu vou te pedir um favor, eu quero levar um pouco de felicidade, quero bastante saúde, eu quero, pode botar um pouquinho de bens materiais, não precisa ser muito, né? Porque a gente é humilde nessa hora. Não precisa ser muito. Eu quero bastante alegria. Ali tem a família, a harmonia na família. Pode botar muito. Pode botar muito desse pote para mim. Aí o espírito de luz pegou, arrumou tudo, virou as costas para ele, arrumou tudo. Aí veio com um saquinho pequenininho e entregou para ele. Ele falou assim, olha, você tem certeza que tudo que eu te pedi está nesse saquinho? Porque eu até estava achando que eu ia gastar um dinheirão danado. E aí o Espírito falou para ele, olha, primeiro que aqui nada é pago, tudo é de graça, tudo é oferta de Deus. Mas tem certeza que eu te pedi tanta coisa que está tudo nesse saquinho? E o Espírito vira para ele e fala, meu irmão, na loja de Deus, todos os dons de Deus vão em semente. A você cabe plantar e colher. Então, o estudo da nossa noite é a parábola dos talentos. E para a gente falar sobre a parábola dos talentos, antes, a gente vai lembrar o que é a parábola. A parábola é uma narrativa que contém elementos do dia a dia, do cotidiano, diferente da fábula, porque a fábula tem elementos da natureza, animais, mas todas duas têm sempre um ensinamento de cunho moral. Por que que Jesus falava por parábolas? Nós sabemos que são muitas as parábolas de Jesus. Por quê? Jesus falava por parábolas porque Jesus era o quê? Qual o título que a gente dá para Jesus? Inúmeros títulos, mas a gente dá um título para ele: mestre. E como bom mestre, dotado da sabedoria plena, ele sabia que através das parábolas, através dessas narrativas, que ele colocava elementos do cotidiano, das pessoas com quem ele convivia, ele traria ensinamentos de ordem moral. E normalmente ele falava o que no final? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque nem todos conseguiam compreender. E isso é verdade, porque até hoje, quando nós estudamos as parábolas de Jesus, a gente sempre tem uma coisinha nova para aprender. Às vezes um enfoque novo, às vezes a nossa própria experiência de vida, a nossa maturidade, faz com que a gente perceba e compreenda a parábola de uma maneira diferente. Então Jesus, com toda a sua sabedoria de mestre, de governador planetário, através das parábolas, ele falava também grandes verdades. Ele usava os fariseus, os publicanos, o senhor da vinha, o senhor da terra. Então, para a gente é muito bacana estudar as parábolas, mas tentando também entender com a linguagem que Jesus usava à época, porque aí fica mais fácil da gente compreender. Então, para a gente não perder nada, eu vou ler a parábola dos talentos, porque isso também é como um homem
que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o talento do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Que dureza, né? Que palavras duras. Para a gente começar a conversar sobre a parábola, alguém sabe o que é o talento? Pode falar, estou fazendo uma pergunta. Alguém aqui sabe o que são esses talentos? Não é o que quer dizer, é o que são. Talento não é dinheiro. A gente acha que o talento é moeda. Não é. O talento é medida. É medida em ouro ou prata. Então, o servo, o senhor da terra, para nós, é aquele que nos entrega os talentos, uma medida, para que a gente faça o quê? Trabalhe com aquela medida, utilize aquela medida. E o que ele fala para os servos? Você produziu com aquilo que eu lhe dei. Então entre e venha participar da alegria do seu Senhor. Quem é o Senhor, gente? Quem é o Senhor que nos dá os talentos? Está todo mundo tímido no início do ano. Quando eu pergunto para falar, gente, eu sei que é palestra, mas a gente pergunta para falar. É Deus. O Senhor é Deus. Agora, há 2 palavras, há várias, mas há 2 palavras que eu, estudando, considerei as mais importantes e que dão uma modificação e que dão um cunho, um caminho a essa parábola. A primeira palavra é: o Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro servo, a cada um segundo a sua capacidade. Quando nós reencarnamos, nós recebemos os talentos, nós recebemos os dons para que a gente possa trabalhar nesta reencarnação
trabalhar nesta passagem, nesta existência. A cada um é dado segundo a sua capacidade. Nenhum de nós aqui, se alguém recebeu, por favor, me conta no final, que eu vou ficar felizona em saber. Recebeu uma tarefa como a de Chico Xavier. Alguém aqui recebeu? Se alguém recebeu, me conta depois. Porque ele tinha capacidade para receber aquilo. E usou bem? A gente acha que o Chico usou bem os talentos que o pai deu a ele? Ah, mas ele recebeu isso porque ele era muito bonzinho? A gente sabe que ele era bonzinho. Mas ele precisava, ele tinha capacidade de utilizar esses dons, esses talentos que o Senhor nos confere para trabalhar algo de bom em nossas existências. Só para a gente? Não. Para o próximo, para quem convive conosco. Os nossos talentos não são para serem enterrados, são para serem investidos, mas investidos para fora, e não apenas para a nossa vida. Mas, afinal de contas, o Senhor deu também 2 talentos a um dos servos, porque esse servo tinha possibilidade de desenvolver esses 2 talentos e produzir mais. São as nossas virtudes, são as coisas boas que a gente pode fazer na vida, e a gente precisa se empenhar, porque é segundo a nossa capacidade. Deus não nos dá uma tarefa quando a gente está lá no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar. Vai lá, fichinha. André precisa fazer isso, precisa resolver isso, ajustar aquilo outro. Pode fazer isso. Quando a gente reconhece essa capacidade, o que a gente tem que fazer? E é normalmente o que a gente faz. A gente fica esperando, né? Uma oportunidade, um ano melhor, um ano começar de novo, eu me aposentar. O trabalho no bem é assim. O trabalho no bem não pode esperar a gente se aposentar. Porque o trabalho no bem não é só a gente ir lá no SOC, é um trabalho bom pra caramba. A gente vai felizão, a gente está fazendo o maior bem. Mas o trabalho no bem é às vezes você compreender um parente difícil. É você perdoar aquele que te cutuca todo dia. Isso é trabalho no bem. É você tolerar. É você perdoar. Isso é trabalho no bem. E isso é desenvolver talento, sim. Porque a gente imagina que esses talentos, esses 5, são só tarefas grandiosas e gloriosas. Não são, não. Cada migalhinha que a gente de bem faz para um irmão de jornada, e esse irmão está dentro do nosso recinto de trabalho, esse irmão está dentro da casa espírita. Ah, senão vai ter que ter, todo mundo vai ter que ser, vai ter que ter uma tarefa igual a do Chico, igual a do Divaldo. Não, gente, esses aí que recebem 5 talentos, porque tem capacidade para desenvolver outros 5 e até mais, esses aí são pouquíssimos, mas esses são enviados pelo Pai, com a tarefa de nos mostrar. A gente acha aqui que porque a Andréia está fazendo uma palestra, um estudo, vou mudar a humanidade, vou mudar a cidade de Petrópolis inteirinha porque eu estou falando aqui. Claro que não. Se eu conseguir tocar o meu coração e mudar alguma coisa em mim, já estou no lucro. Se conseguir 2, nossa, feliz. Papai do céu vai estar lá felizão, o mundo espiritual vai estar em festa, Maria Angélica vai estar soltando foguete não, porque os cachorrinhos, os bichinhos não gostam. Vai estar feliz. Mas por quê? Porque a gente não se intimida. O Alírio Cerqueira Filho nos diz, no estudo dessa parábola, nesse livrinho aqui que é sensacional, Parábolas Terapêuticas, que nós normalmente não desenvolvemos os nossos talentos, os dons, as nossas possibilidades. Primeiro porque a gente não reconhece, porque a gente finge que é humilde
E a gente fala assim, não, quem sou eu? Quem sou eu para fazer uma palestra? Quem sou eu para ir no hospital? Quem sou eu para ligar para aquela minha tia? Quem sou eu para dar passe? A gente está falando isso porque a gente está, né, dentro da casa espírita, a gente vai falar a nossa realidade. Não, quem sou eu para fazer uma prece por alguém que está no hospital? Quem sou eu para mentalizar uma coisa boa? Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos essas possibilidades. Nós temos o Pai em nós. Então nós temos o DNA de Deus. Somos filhos dele. Somos irmãos de Jesus. Jesus, como governador planetário, ele está em comunhão constante com o Pai. E conosco ele está tentando, porque nós é que precisamos nos abrir para ele. Nos abrir, porque ele está em nós. Assim como o Pai. Então esses dons estão em nós, mas a gente vai a cada reencarnação trabalhando uma dificuldade, tentando retirar ela da nossa vida. O orgulho, o egoísmo, a inveja, a inércia. O que acontece com a gente? E aí eu volto para o alívio. Quando a gente tem um problema, o que a gente quer fazer? O que a gente quer? Primeira coisa que a gente quer, problema de saúde. Vou contar uma história para vocês. A pessoa é estressada, ninguém conhece ninguém aqui no GCAT, não tem ninguém assim. A pessoa é estressada, a pessoa se alimenta mal, não faz uma atividade física, estressadão, aí vai ao médico, começa a sentir umas dores esquisitas e tal, mas arritmia, vai ao médico. Aí o médico fala o quê? Você precisa fazer uma dieta, você precisa se exercitar, caminhar. Mas a pessoa mora aqui, em Araras. Aí no inverno, vai caminhar às 6h30 da manhã. É duro, é difícil. Aí a pessoa, não, amanhã eu vou, semana que vem eu vou. O médico já falou. Na outra semana eu vou. Aí acontece o quê? Um dia tem uma dor danada. Vai para o hospital correndo, quase infartou. Aí o médico fala o quê? Já tinha avisado, né? Aí a pessoa quer o quê? Se afastar do problema e não resolver. Ela, na verdade, ela não quer infartar. E aí, para isso, ela faz um esforcinho. Já porque o problema chegou muito pertinho. Aí ela se esforça um pouquinho. E aí acontece o quê? Ela melhora. Ah, agora eu já estou bom. Estou melhor. Aí volta tudo, porque ela não precisa mais se afastar do problema. Na verdade, com relação aos nossos talentos, a gente fala assim, nossa, eu sei que eu tenho que fazer o bem, eu sei que tenho que fazer evangelho no lar, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que fazer prece, mas isso tudo dá um trabalho. Mas aí não, vou deixar para o espírito, então fala logo que vai deixar para outra encarnação, né? Tem uns problemas difíceis. Não, perdoar nessa não vai dar. Então tá bom, então vamos à casa espírita, vamos lá, vamos estudar. Ah, mas estudar a doutrina espírita é tão grande. São 1019 perguntas no Livro dos Espíritos, fala os comentários de Kardec, e aí tanta coisa que dá um desânimo. Eu vou só assistir palestra. Mas vai. Ah, mas segunda-feira vai começar, quando começa o Big Brother? Vai começar o Big Brother, tem estreia do Big Brother, tem o último capítulo da novela, e aí acaba, o palestrante demora, aí não vai. Isso são os nossos talentos. E a dor do nosso amigo que estava lá infartando, quando ele se afastou do problema, ele relaxou, porque ele não queria resolver. A gente tem preguiça, a gente não vê o efeito, a gente vê a dificuldade do início. E trabalhar os nossos talentos é isso. A gente não pode ver a dificuldade do caminho. A gente tem que ver o efeito no futuro. E o efeito para nós, quando a gente percebe que nós temos possibilidades em nossas vidas e a gente trabalha com elas, a gente deixa a preguiça de lado. Mas é segunda-feira eu vou, mas é terça eu vou, mas é quarta eu vou também, e vou de manhã cuidar da minha saúde, vou trabalhar.
Quando a gente percebe que a gente está trabalhando com uma visão, no efeito, a visão de Jesus não é da encarnação que a gente trabalha na encarnação, mas é a visão do Espírito imortal. Jesus não está falando na parábola dos talentos para nós, Andréia, hoje. Não, está falando para o Espírito, para essa alma, que vai levar esses talentos para as outras existências, para a imortalidade. Mas é hoje que a gente está aqui. É hoje que a gente precisa trabalhar. Ah, mas o que é o talento? É uma grande missão. Gente, é uma medida, é uma capacidade que todos nós temos de fazer algo de útil para as nossas existências, como espíritos imortais que somos. Se for uma grande tarefa, como a do Chico, como a do Divaldo, como a da Madre Teresa, de Gandhi, a gente tem dúvida aqui de que eles trabalharam muito bem com os 5 talentos que receberam? E o que a gente imagina que aconteceu com esses espíritos ao desencarnar? Venham gozar da felicidade do Senhor. Eles passam a ser, acho muito interessante que o Aline fala assim, eles passam a ser sócios do Senhor, porque eles comungam com o Senhor. Eles participam da vida plena, do Espírito que trabalha, que não tem preguiça. Quando a gente é esse homem dessa historinha que eu contei, que ele quer se afastar do problema, você sabe qual é a motivação dele? Na psicologia chama motivação por afastamento e não motivação por aproximação, que é o que nós devemos fazer com os nossos talentos. É trabalhar hoje para o efeito futuro. Todos nós aqui, a gente gosta muito de falar sobre isso. O Flávio sempre está comigo nas reuniões, nas visitas ao SOC, e eu falo, sou sincera, às vezes dá uma preguiça danada domingo de sair de casa para ir para o SOC, dá sim, mas a gente vai porque a tarefa é gratificante, a gente vai dar, mas a gente recebe tanto mais, muito mais. E como a gente fica? A gente goza da alegria do Senhor, que é saber fazer o quê? É se sentir bem, pleno, feliz, porque fez a tarefa. Mas se a gente fica em casa, enterrando o talento que o Senhor nos confiou, a gente se sente como que está aqui, ó, tá, pois é, preguiça, domingo. E aí, o grande ponto também, a grande palavra, outra palavra muito importante dessa parábola. O Senhor fala, porque devolveu os 5 talentos, 10 talentos, né? Entra e vem participar comigo da alegria. O que fez, o que desenvolveu os outros 2 talentos, entre no meu reino, venha desenvolver comigo, participar comigo da alegria. E aquele que por medo do Senhor, medo entre aspas, um bondoso amigo espiritual certa vez falou para mim assim, para mim e outras pessoas, há muitos anos, o medo é o assassino da alma. Quem tem medo não desvela os mistérios da vida. O medo faz enterrar o talento. Cada um recebe segundo a sua capacidade. O que o Senhor fala, a outra palavrinha aí, dura? Servo negligente. Por que negligente? Se a ele foi confiado uma capacidade, mesmo que muito simples, ele era capaz, porque o Senhor dá segundo a nossa capacidade. Ninguém tem uma cruz mais pesada do que pode carregar. Ninguém tem uma dificuldade mais dura do que pode passar. Ninguém. São os momentos de ajuste. Posso dar um exemplo para vocês do que é a pessoa que tem um talento só? Passar a vida com uma enfermidade crônica. E passar por esta enfermidade crônica
com resignação. Isso, às vezes, é um talento. Se ela conseguir passar uma encarnação resignado por aquela situação, se ela conseguir passar pela encarnação vivendo com uma dificuldade financeira muito grande, sem se revoltar, sem se abater, já está multiplicando um talento. Mas se a gente vem com um talento, com uma dificuldade, e a gente se revolta, e a gente diz que Deus não é justo, que a vida não é justa conosco, o que Jesus fala na parábola? Aquele que recebeu vai ser... É duro isso, né? Parece que Jesus é ruim, né? Malvado, né? Tira daquele que recebeu e dá porque tem 5, que já tem 10. Nossa Senhora. Eu assim, nossa, que dureza. Gente, essa parábola é a apoteose da reencarnação. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala isso, ele está mostrando para a gente que se a gente se revoltar, se a gente tiver uma dificuldade e não passar por ela bem, haverá choro e ranger de dente. A gente teve oportunidade. Aquilo que a gente tem que passar, não por castigo, mas por necessidade de aprendizado, vai vir de outra maneira. Sabe que a gente pode aprender de duas maneiras? A gente pode evoluir de duas maneiras, não é? Vamos ver se o pessoal está afiado. A gente pode evoluir pela ou pelo... Ah, que gente linda! Pela dor ou pelo amor. Então, se a gente teve a possibilidade, e a gente às vezes acha, pô, André, mas passar uma vida inteira com uma doença crônica, evoluir pelo amor, resignado é. Compreendendo a situação, a dificuldade, é uma dor, mas não é a revolta, a dor da revolta. É uma expiação suave. Mas se a gente se revolta, vem talvez uma dificuldade que a gente vai sofrer um pouquinho mais. Para acordar, para apagar? Não. Para acordar. É hora de despertar. Meu filho, eu te dei esses talentos lá fora. Você está tendo a possibilidade agora. Aproveita. Olha que não está tão difícil assim. É só um para trabalhar. É só um parente difícil para conviver. Olha que da próxima pode ter uns 5. Não? Pode. Aí não vai dar nem conta. Mas é assim. Não é castigo. É misericórdia. É a compaixão atuando nas nossas vidas. Então, se a gente recebeu algum talento, se a gente tem possibilidades nas nossas vidas, se as portas estão sendo abertas para a gente agir no bem, porque esses talentos nos são confiados para dividir, para repartir, para ir para fora, para a gente resolver por motivação, por não afastamento. A gente tem que ser proativo. É isso que Deus quer de nós. É isso que os bons espíritos querem de nós. É isso que o nosso mentor quer de nós. Que sejamos proativos e não passivos. É para trabalhar? Então eu vou trabalhar. Eu não vou esperar me oferecerem trabalho. Eu vou buscar. Eu estou na casa espírita, eu quero trabalhar. Ah, mas eu tenho que ficar sentado lá, ouvindo, porque... Ah, mas ninguém me chamou. Você quer trabalhar? Então peça trabalho. Peça, se coloque disponível. E a gente vai sempre arrumar um jeito. Sempre tem uma tarefa a ser desenvolvida. Ah, André, eu quero ir no hospital, mas eu não posso final de semana. Vai no cafezinho quinta-feira. Né, Claudinha? Vai no cafezinho quinta-feira. Tá aí Claudinha, Heloísa, Verinha já foi, Alexandre vai. Ah, mas eu trabalho e não posso. Então vamos lá no domingo. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Vem estudar, vem participar. A gente está fazendo, oferecendo a casa espírita. Mas quanta coisa boa a gente pode fazer no mundo, meu Deus. Quanta
atividade produtiva, quanto talento a ser desenvolvido. Mas não esperemos que Jesus fale assim pra gente: olha, você vai ter... Nossa, eu estava estudando isso, aí tinha um palestrante que falou assim: você acha que eu estou aqui falando por quê? Quase que eu desisti de fazer o estudo. Você acha que escolheu porque eu sou melhor? Não, porque preciso. Talvez eu precise fazer essa palestra 1000 vezes para entrar alguma coisa dentro de mim. Então a gente precisa encontrar qual a sua capacidade. Você gosta de fazer o quê? Já se perguntou? O que você gostaria de fazer aqui dentro dessa casa? A gente está aqui. O que você gostaria de fazer? Uma comida para a cantina? Trabalhar na cantina, na evangelização infantil? Estamos precisando de evangelizadores. De trabalhar nas atividades do estudo da casa? De auxiliar no passe? Vamos trabalhar. E na rua, e lá fora, o que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você tem vontade de fazer? Porque às vezes está dentro de você, mas a gente fica inibido, porque a gente não se acha competente. Mas somos sim, porque a cada um é dado segundo a sua capacidade. Então, se você se achar competente, é porque você é. Não seja tímido. Os bons não podem ser tímidos. Os bons, os trabalhadores do bem, eles têm que ser mais arrojados. Eles têm que colocar a cara a tapa sim. É por isso que o mal aparece mais do que o bem. Porque todo mundo faz o bem, mas eu vou fazer o bem assim. Não, vamos embora. Vamos botar a mão na massa, vamos trabalhar. Não vamos ter vergonha. Eu não sei como é que eu vou chegar lá. Chega chegando, chega sorrindo, chega conversando, chega abraçando. É assim que a gente... Em casa, na família, meu parente está brigado comigo, meu primo não fala comigo há 10 anos. Como é que eu vou olhar na cara dele no dia do Natal? Encontro de família, olhando, cumprimentando, abraçando, dando um beijo. Sabe o que é isso? É desenvolver talento. É para isso que a gente está aqui. Mas é muito difícil. Mas não é para enterrar. Para enterrar não, olha. Você chegou nessa encarnação, teve uma confusão na família, você brigou com seu primo, vai sair da encarnação brigado, enterrou o talento. Botou debaixo da terra. Teu talento é perdoar. Teu talento é compreender que o outro é diferente de você. Na verdade, todos nós deveríamos ter esse talento, né? Na verdade, esse dom, todos nós temos. Mas é preciso que a gente seja arrojado como esses servos. Que a gente multiplique. Sejamos multiplicadores dos talentos que o Senhor nos confiou. Sendo proativos, saindo da inércia. Se nós acreditamos que Jesus é o governador planetário, vamos lá, Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus já existia, já era espírito puro, já era espírito perfeito. Quando o planeta Terra foi criado, ele participou. Então a gente acredita em todo mundo aqui, teoricamente, acredita em Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso amigo incondicional de todas as horas, está aqui como guia do planeta Terra, da humanidade terrena. Confiamos nele. Ele chega e conta lá no sermão profético, porque isso está no sermão profético, logo depois da parábola das 10 virgens, que fala sobre vigilância. Jesus fala: o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Aquele que teve medo foi negligente. Por que negligente? Porque ele tinha a possibilidade, ele deixou passar. Ele deixou passar. E o que a gente quer? Bom, todo mundo aqui sabe que vai desencarnar, né? De novo, porque a gente já desencarnou várias vezes.
Então, quem não sabe, fique sabendo agora que vocês vão desencarnar um dia. Espero que demore muito, para a gente trabalhar muito aqui de novo. Eu gosto de falar o de novo para lembrar, né, da reencarnação. A gente vai reencarnar de novo. Então, se a gente tem alguma memória que não é muito feliz das outras desencarnações, então vamos pensar que nessa a gente não está enterrando o talento. Nessa a gente está trabalhando com 2 ou com 5. Eu acho mais que a gente está trabalhando com 2. Com 5 essa galera aí, Chico, Divaldo, Maria Tereza, Gandhi, Manduca, essa turma aí, Yogananda, né? Essa turma bacana aí que já tinha condições, capacidade de trabalhar com 5. Nós estamos trabalhando com 2, mas a gente não está enterrando. E olha que beleza, Jesus falou pra gente, que bom, você desenvolveu os seus 2, ganhou mais, desenvolveu o que você ganhou, que você veio e produziu mais, dobrou. Vem participar da alegria. Sabe o que é isso? Gente, quando a gente desencarnar, vai ficar todo mundo feliz. Assim a gente espera, né? Vai ficar todo mundo feliz. Eu dei conta, eu não vou me arrepender porque eu deixei de fazer. Gente, não tem como não pensar nisso nessa vida. Alguém aqui passou por algum problema e não ter... Alguém aqui, eu vou falar de mim. Já passei por problema na minha vida e tive que fazer, sabe o quê? Começar de novo. Agora, se eu ficar em casa pensando no problema que eu tive e não começar de novo, não andar para frente, a vida segue. O que eu estou fazendo? Enterrando o talento. Porque se a gente passou por essa dificuldade, tendo nós dado causa ou não, participar, a gente sempre participa, nós temos a capacidade de superar. Sempre temos a capacidade de superar. E a gente tem que parar com esse negócio de ficar botando a culpa no outro, porque o que o servo negligente fez? Ele botou a culpa em quem? No Senhor. Não, o Senhor é muito duro, é muito mau, é muito sério, ele colhe onde ele não planta, eu estou com medo dele, então eu vou ficar aqui na minha, não vou fazer nada. A gente não pode culpar o pai, a mãe, o marido, a avó, o periquito, o papagaio, não pode culpar ninguém, a natureza, está chovendo muito, não posso ir ao centro. Tá não sei o que, não posso, está muito calor, não posso ir ao centro, a telha de amianto, vai esquentar muito. Não posso ir ao centro. Estou falando disso. A gente está enterrando, está transferindo responsabilidade. O talento é nosso, não é do outro. O marido não vai ao centro, não vou ao centro, não. É síndrome de Corme e Damião. Não vou à casa espírita, não. Vou. Ih, o marido é católico. Não vou, não. Deixa ele a missa e vem para o centro. Fique em paz, conversa, vai ter assunto. Até discussão boa, bacana. Todo mundo acredita em Jesus, olha que beleza. O católico acredita em Jesus, o espírita acredita em Jesus. Está tudo certo. Mas não transfere a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Quem é que quer chegar lá do outro lado e falar assim, não fiz a tarefa não, a atividade não. Porque afinal de contas, né? Minha mulher, ela não gostava muito, o marido também. Meu filho tinha que cozinhar toda noite para a família. Cozinha, deixa a comida pronta, deixa lanche e vai. Domingo dá almoço cedo e vai pro SOC. Na quinta-feira, fala assim, vou fazer a unha. Vai pro SOC, trabalha no SOC, volta de unha linda. E vai precisar nem saber, gente, é mentira boa. Tá fazendo bem. Eu tô incentivando ninguém a mentir, não, mas às vezes... Eu tenho uma conhecida minha lá do SEMA que ela fazia isso. Tinha uma visita ao hospital lá e o marido dela não detestava, né? Ela meio que ia pro centro escondida, assim, ela ia e tal. Chegava doida para contar. Aí ela sempre falava assim, eu marcava minha unha, pé, mão, não sei o que. Chegava linda em casa. Mas feliz porque tinha ido na visita ao hospital. Porque ela queria desenvolver o talento. Ela não teve medo, nem da circunstância difícil, certamente. Mas encontrou o meio, encontrou o jeito. Sabe por quê? Todos nós queremos, nessa vida, nos sentir plenos ainda.
nessa vida, ser felizes. Fazer o bem faz bem. Conciliar-se faz bem. Dividir faz muito bem. Traz muita alegria aos nossos corações. Imagine chegar ao término de uma encarnação e poder dizer: eu até podia ter feito um pouquinho mais, mas eu fiz tudo aquilo que estava nas minhas mãos. Porque eu tenho certeza que a maioria de nós vai até dizer isso: eu podia ter feito um pouquinho mais. Mas se a gente fizer algo, são os 2 talentos que estamos desenvolvendo. Nós acreditamos em Jesus como nosso mestre, como nosso governador planetário, como nosso irmão maior. E se ele afirmou que cada um recebe segundo as suas capacidades, segundo as suas possibilidades, confiemos nas palavras do mestre, para que a gente chegue no momento de prestar contas ao Senhor, quando formos chamados na grande hora, e a gente possa entregar a eles a resposta de tudo aquilo que Ele nos confiou. Para que a gente, nesse poema do professor Hermógenes, a gente não precise chegar como fim desse poema. Se, ao final desta existência, alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se, indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para a minha ainda imperiosa angústia, se, ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta, e eu neles ainda acredito. Se, imprudente e cegamente, continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz. Se, ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se, ao fim de meus dias, continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado
o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim sem atingir a meta. Eu tenho certeza que o nosso si vai ser muito diferente. Não vai ter si de arrependimento, mas talvez até, se eu pudesse, se eu tivesse feito um pouquinho mais, mas eu sei que eu fiz. Não teremos 6, mas teremos a alegria de ter devolvido a vida com plena satisfação e com todo esse investimento que o Senhor nos fez, devolvendo a Ele tudo o que Ele nos confiou segundo a nossa capacidade. E bem dizer a alegria de viver, e bem dizer a alegria de entregar ao Senhor: Senhor, está aqui em minhas mãos, tudo que o Senhor me confiaste, te devolvo, porque da vida eu não tenho nada, eu não sou dono de nada, apenas usufrutuário, aquele que usa durante um período os bens, os dons que o Senhor nos confia. E ao retornarmos para o mundo espiritual, para a verdadeira vida, levaremos conosco, sim, os verdadeiros tesouros, aqueles que as traças não roem, a ferrugem não corrói, os verdadeiros tesouros da vida, que desenvolveremos através desses talentos. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um ano de larga, profunda, eficiente e feliz produção de nossos talentos.